Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Aranis Neto, estou aqui com vocês nessa série de vídeos sobre alguns tópicos e temas que são conteúdo da prova do cargo 17 de analista de TI do concurso do TSE Unificado. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Solid. Bem, nos vídeos anteriores, acho que vocês já cansaram, né? Eu tenho mostrado um pouco dessa imagem aqui. Essa imagem aqui é o tópico dos sistemas embarcados do edital, tá? E aí no vídeo anterior dessa série aqui, a gente falou um pouco de questões e da teoria também de padrões de projeto. Hoje, se vocês notarem, é que esse último tópico ali, o 3.6, ele é composto tanto de padrões de projeto, assim como também Solid, tá? Então, é o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Basicamente, Solid, assim como também o que acontecia lá naquele tópico de padrões de projeto, isso é geral para o desenvolvimento de software. E Solid é o quê? Solid é basicamente um conjunto de 5 temas, né? Basicamente, assim, posso falar também 5 recomendações, que são 5 princípios, tá? Para a gente poder, de certa forma, melhorar a qualidade do nosso código, ok? Então, isso aí também, quem já vem desenvolvendo software de maneira profissional, em projetos, já deve estar também um pouco acostumado. O Solid, como eu tinha dito, esses 5 princípios de design de software que vão estar nos ajudando a criar sistemas mais robustos, flexíveis e também de fácil manutenção. Note que esse discurso é muito semelhante àqueles do Design Patterns, tá? Então lembrem que em alguns momentos alguma questão desse tópico pode misturar também com a parte de Design Patterns. Em suma, às vezes não acontece, mas assim, caso fosse uma prova discursiva, isso aí poderia acontecer de uma maneira mais fácil, tá? Esses princípios foram propostos por Robert C. Martin, muito conhecido nesse mundo do desenvolvimento de software como Uncle Bob, tá bom? E aí, outro detalhe é que algumas questões também de Solid podem misturar alguns conceitos de orientação a objetos. Então, se você ainda já está tentando estudar esse tópico aqui do edital e não estudou alguns aspectos e também praticou algumas séries de questões sobre orientação a objetos, recomendo fortemente que você primeiro está estudando um pouco sobre orientação, desenvolvimento orientado a objetos, tá? Porque vai ser importante ter esses conhecimentos de, por exemplo, polimorfismo, herança, tá? Encapsulamento nesse processo de desenvolvimento de Solid, tá? É muito importante, certo? Então, vamos lá. Qual seria essa base aí? Como eu tinha dito, de orientação a objetos, a gente vai precisar do conceito de polimorfismo, encapsulamento, herança e abstração. Esses 4 tópicos que eu comentei aqui, gente, essas 4 palavrinhas, são que muitas questões já foram cobradas anteriormente da Sebrasp, são os pilares da programação orientada a objetos, tá? Então, isso é uma revisão, só para talvez alguns de vocês não devem ter visto, outros não, mas revisando que isso aí é importante para esse conceito, tá? Para esse conteúdo. E aí, entrando no nosso conteúdo novo, da aula de Solid, como é que seriam esses 5 princípios? Ora, o primeiro princípio, aí é só um detalhe, tá, gente? Eu abro um parênteses aqui e vou estar fazendo isso aí de uma maneira mista, né? Mista em que sentido, né? Eu estou apresentando o nome do princípio no seu termo da língua inglesa, certo? Mas também vou estar colocando o termo em língua portuguesa, tá? Então, o primeiro princípio é que é o princípio da responsabilidade única, ou do seu termo lá da sigla SRP, né? Single Responsibility Principle, é que uma classe deve ter uma única razão para mudar. Ou seja, deve ter apenas uma única responsabilidade bem definida. Qual é a consequência disso aí? Por que a gente está propondo que isso seja um princípio? É que isso vai facilitar de alguma forma a manutenção e reduzir a complexidade dessa classe. Consequentemente, gente, se eu reduzo a complexidade da classe, eu reduzo a complexidade do meu código, tá? Note que às vezes esse assunto vai ser muito semelhante a um pouco daquela parte de clean code. Por exemplo, em vez de você fazer um código, uma classe Python, uma classe Java que contenha 2.000 linhas, você faz ali 3 classes talvez de 400, 500 linhas, por exemplo. Você vai fazer algo mais reduzido, tá? Então isso aí, de certa forma, assim, tem algumas indicações de código limpo, tá? Mas nesse caso aqui de você ter uma responsabilidade única e bem definida, é o princípio da responsabilidade única. Outro princípio, aí já é o nosso segundo princípio aqui dessa parte de Solid, né? É o princípio do aberto e fechado, ou do Open Closed Principle. O que é que isso acontece? Que um software ele deve ser aberto, né? Bora pensar também assim numa classe, né? nesse nosso paradigma de orientação a objetos, para extensões, mas fechado para modificações.
tá? Então, em vez de você estar alterando um código existente, caso você queira estar adicionando um novo comportamento, por exemplo, uma classe, eu poderia fazer o quê? Isso por meio de uma extensão, como, por exemplo, um paradigma que a gente tem disponível em programação orientada a objetos, que é um processo de herança, tá? Ou também uma composição. Então, isso aí também é outro princípio muito importante dessa parte de Solid, tá? Que, veja, faz sentido, tá? Imagina que eu tenho ali um contrato, né, uma classe contrato, pensa assim, né, ou uma classe, por exemplo, dicionário, e aí eu quero estar adicionando uma nova funcionalidade, e aí eu posso tentar fazer um método, né? Eu posso fazer uma herança, né? Ou que de alguma maneira eu possa estar editando essa classe, mas sem estar alterando o conteúdo da original, certo? Então isso aí também se torna bem interessante. Dando continuidade a esse processo, a gente vê agora aqui os nossos próximos 3 princípios, tá? Temos aqui como terceiro princípio o princípio da substituição de Liskov, tá? Ou no seu termo ali em inglês, de forma direta, né? Liskov Substitution Principle. Os objetos de uma classe derivada devem poder substituir os objetos dessa classe base, né? Que a gente geralmente chama ali, por exemplo, de classe pai às vezes, sem alterar seu comportamento esperado pelo programa, tá? Isso aí vai garantir a compatibilidade e evitar erros ao usar o polimorfismo, certo? Então isso aí, gente, basicamente acontece o quê? Tá? A gente tem, nesse nosso terceiro princípio, a gente tem uma possibilidade que o quê? Que todas essas classes que a gente vai chamar assim, classe filha, note que aqui, mais uma vez, eu estou usando um termo de orientação a objeto, tá? Uma classe filha é uma classe que é implementada através de uma herança. Ela deve manter os mesmos comportamentos dessa classe pai, certo? Isso aí é muito o que está escrito ali naquela frase, naquela última frase ali da definição do princípio. Isso garante a compatibilidade e evita erros ao usar o polimorfismo, certo? Então isso aí assim é bem importante, tá? Então lembrar que o quê? Que algumas coisas específicas, tá? Desse processo aí podem estar sendo aplicados. Lembra que esse processo aqui é muito, assim, muito geral, certo? Qual a recomendação que eu dou para quando você está estudando, tem esse processo de estar fazendo a prova, é que caso você vai ter alguma etapa do seu processo seletivo, não é o caso aqui do concurso do TSE, tá, gente? Eu falo isso porque eu já fiz um concurso que a gente tem uma prova prática, já tem uma prova discursiva, tá? Então, na prova discursiva, tentar estudar Solid, por exemplo, tem que ser muito aplicado ao código Java ali, ao código Python, tá? Aqui, nesse sentido, a gente está falando algo mais geral, certo? Então, assim, seria um pouco diferente se viesse cobrado na prova do TSE, certo? TSE unificado, que viesse uma prova, uma questão ali que, não sei, mexesse um pouco ali de Python com Solid, né? Aí basicamente iria estar incorporando esses dois assuntos em conjuntos. Seria uma novidade, tá, assim, de certa forma, mas vai que, tá? Mas assim, eu só chamo a atenção de, por exemplo, você ao estar estudando, o que eu quero tentar resumir dessa maneira. Peça, por exemplo, faça um prompt, faça uma chamada ao chat GPT e peça para ele ilustrar esse princípio para você, tá? Nos meus vídeos aqui, eu estou fazendo isso aqui de uma maneira resumida, certo? Meio como um guia de orientação a vocês. Então, eu deixo isso aí meio que como recomendação, um conteúdo extra para que você possa fazer isso pelo chat GPT, tá? Quarto princípio, né? É o princípio ISP, né? O princípio da segregação de interfaces, tá? Uma classe não deve ser forçada a implementar uma interface que não usa. Em vez disso, é melhor dividir a interface, uma interface maior, em interfaces menores e que essas interfaces menores sejam específicas, tá bom? Então, esse é o quarto princípio do Solid, tá? Da segregação de interfaces. O quinto e último, um princípio da inversão de dependência. Ora, módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Opa, até aí tudo bem, né? Ambos devem depender de abstrações. Isso reduz o acoplamento e aumenta a flexibilidade do sistema. Note que esse 5, gente, é quase um paradigma assim, geral de boas práticas de programação. Em que sentido? Veja, você, a depender de como é que você está implementado ali, né, uma classe, enfim, toda a parte do seu software, você não deve ter dependências de complexidades distintas. Né? Um módulo que seja de maior alto nível, até se você, por exemplo, segmenta isso em camadas diferentes, em camadas distintas de software. Tá? Então, isso aí também faz sentido, certo? Então, é um pouco complexo, né? Isso aí. Então, também, assim, mais uma vez, acho que na verdade seria interessante expressar todos os 5 princípios, né? Esse comentário que eu faço, eu sei que possa parecer um pouco genérico, certo? Mas pedir ao ChatGPT exemplos, pedir exemplos disso tanto em Python, certo? Como também em Java. Eu acho que isso aí se torna de alguma maneira interessante.
para não ficar um processo assim tão chato, tá, gente? Eu fiz um rápido aqui, um rápido prompt, tá? No código, no ChatGPT, perdão, né? Eu cheguei aqui e falei assim, me dá exemplos dos princípios sólidos em Python, tá? E aí, basicamente, o que foi que aconteceu? Ele me retornou, tá? Então, note aqui, ó, que o primeiro princípio, por exemplo, o princípio da, enfim, responsabilidade única, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma classe report, tá? Que é um relatório, né? Enfim, um documento, tá? Então, basicamente, ele diz aqui, ó, que essa classe report é responsável apenas por gerar o relatório, tá? E outra classe, a classe report saver, por exemplo, ela é responsável por estar salvando esse relatório, certo? Então, notem que, assim, é bem minucioso isso aqui, bem detalhista, mas notem que tem uma responsabilidade única para a classe report. Qual é a responsabilidade única dela? É que ela salve, por exemplo, né, tem aquelas instâncias ali, os atributos relacionados a essa parte do report, tá? Seguindo aqui rapidão, tá? O princípio do aberto e fechado, tá? Então a gente tem ali, por exemplo, uma classe ali desconto, tá? Que foi gerada, tá? E aí note que é o quê? Ora, se a gente pode ter um produto, ele pode ter desconto, não pode ter desconto, pode ter na promoção, né? Black Friday chegando, por exemplo, certo? Então, qual é a brincadeira aí, né? É muito fácil com a loja que tem um produto que em desconto, ele possa adicionar e remover descontos de uma maneira que não modifique a lógica. Que lógica? A lógica de compra e venda de produtos, por exemplo. Tá? Isso aí também é algo que, assim, que é bastante importante, bem lógico para a gente e que se torna importante num código feito esse. Tá? Seguindo aqui, né, o princípio da substituição de Liskov, certo? Então, da questão da classe derivada, certo? Note que a gente tem aqui a questão de pássaros, por exemplo. Eu tenho uma ave, certo? E aí eu tenho, por exemplo, um sparrow, né, que é outra ave, enfim, específica. A gente está falando também que tem um pinguim, certo? Então, como é que você poderia fazer isso voar, tá? Note que esse processozinho aqui, ele cria uma classe base que diferencia as aves que voam das que não voam, certo? Então, isso aí, de alguma maneira, querendo ou não, nesse processo aqui, lembrando do princípio da substituição de Liskov, os objetos na classe derivada eles devem poder substituir os objetos de uma classe base, certo? Sem alterar o comportamento inicial dessa classe. E que aqui, nessa nossa questão aqui de árvore, pássaros, né, gente? Perdão, aves que eu estava falando. O que é que acontece? Uma ave nunca vai deixar de voar, certo? Então, seria esse conceito aqui que acaba se tornando importante, tá? O penúltimo, da segregação de interfaces, tá? Então, ali, por exemplo, impressora, scanner, tá? Então, notem que a gente tem... ela não é obrigada a estar implementando métodos de outra classe. Por exemplo, uma impressora, ela imprime, ela não escaneia, certo? Então, notem que tem métodos isolados, isso assim, de cada classe, né? Ela tem um método ali, por exemplo, print e scan. Isso aí é o método exclusivo, por exemplo, da classe imprimir, é exclusivo da classe impressora, e escanear, consequentemente, da classe scanner, tá? Inversão de dependência, tá? Depende de abstrações, não de dependência. Então, sempre fique, por exemplo, aqui, nesse caso aí de notificações, mensagens, tá? Emissor da mensagem que está enviando, né? Esse notificação service, né? Ele vai depender da abstração message sender, tá? E aí você pode estar trocando envio da mensagem se modificar a sua lógica, certo? Rapidão eu mostrei isso, tá? Eu sei que ficou bem rápido, mas tente colocar isso no chat GPT, pedir explicações mais detalhadas. Querendo ou não, isso aí funciona bem. Então, voltamos aqui agora para essa parte final do vídeo, tá? Onde a gente vai realizar algumas questões desse tema Solid da banca Sebrasp, tá? Uma questão do ano 2022, da prova do Banrisul, tá? Os princípios de programação orientada a objetos, a gente falou um pouco disso aqui, né? Que corresponde aos princípios do Solid são Creator, especialista na informação, Information Expert, controlador, polimorfismo e fabricação pura. Opa, questão confusa, né? Vários termos aqui. Tem alguns termos desses que são padrões de projeto. Eu preciso analisar isso aqui um pouco com calma. E ver, isso aqui tudo está relacionado a Solid? Gente, como vocês podem ver, não. Tá? Essa questão ela misturou tudo. Ela tentou ser uma questão ali que mistura essas coisas, certo? E acaba sendo uma confusão para a gente. Então isso aí está errado. Na verdade, o conteúdo dessa questão é até um tópico que eu assim, falo aqui rapidamente, que é o GRASP. Tá? Isso aí são os princípios GRASP, certo? Não são os do Solid, tá?
Então, até coloco aí também, depois pesquise, tá? Tem algumas referências na internet, né? Quais são esses princípios GRASP? Não é o assunto aqui que a gente está tocando nessa aula de hoje. Essa aula de hoje é sobre SOLID, tá? Mas aí fica esse detalhe sobre que princípios seriam esses que são apresentados nessa assertiva. A segunda questão, ainda dessa prova do Banrisul, tá? O princípio da segregação de interfaces de padrões SOLID define que uma classe deve possuir somente uma operação para ser executada. Veja, isso não é verdade, gente. Se a gente for observar, ele não diz que uma classe deve ter apenas uma operação a ser executada. Ela diz que a classe deve ter o quê? Se a gente for voltar até lá no slide, isso está errado, tá? Se a gente voltar lá no slide, ó, uma classe deve ter uma única razão para mudar, certo? E deve ter uma única responsabilidade bem definida. Então, essa assertiva aí, gente, também está errada, tá? Cuidado para não misturar os termos, certo? A banca, né, a Sebrasp, ela faz isso, tá? Então, a gente tem que estar bem atento a isso, certo? Para poder, de alguma maneira, não acabar misturando e sendo induzido ao erro, beleza? Próxima questão, tá? É ainda essa prova do Banrisul, de 2022. O princípio da segregação de interface do sólido determina a responsabilidade em que uma mesma interface atende a vários aparelhos, sem necessidade de modificações individuais. Gente, mais uma vez, a gente acabou de ver ali os princípios. Isso é totalmente falso, isso é totalmente errado, tá? A gente sabe ali o quê? A gente sabe que, basicamente, quando a gente tiver a gente tem essa necessidade, o quê? Eu até volto para o slide, tá? A gente tiver uma necessidade mais específica, tá? A gente pode fazer uma extensão, por exemplo, certo? Em vez de a gente fazer uma alteração na classe original, eu posso fazer uma extensão, no princípio do aberto e fechado, por exemplo, tá? Então, isso aí também eu destaco, tá? Que a gente pode ter, sim, modificações individuais. Então, esse item, mais uma vez, está errado. A última questão que aparece aqui, eu quis trazer uma questão, não é, tá? Esse item, assim, né, algumas provas recentes da Sebrasp apareceram naquela prova ali do Banrisul que eu falei para vocês, mas isso aqui é um item do ano de 2024, tá? Do ano atual. Que ele fala o seguinte, é um item da FGV do TRF Primeira Região. O analista Joaquim implementou um código do sistema do TRF1 web, seguindo os padrões SOLID. Ótimo. Joaquim é um analista bem atento aos padrões e às tendências do mercado. Esse sistema já se encontra em produção. A documentação desse TRF1 web estabelece que novas funcionalidades devem ser introduzidas por meio de plugins. Tá? Tudo bem, sem modificar esse código atual. Essa maneira de introduzir novas funcionalidades nesse sistema do TRF1 web é o resultado de que princípio do SOLID? Ora, se a gente for analisar aí, notem que logo na letra A, essa questão até, poxa, seu item na letra A, né, até nos ajudou aqui, né, facilitou, mas é a resposta. Vê, eu volto mais uma vez lá na nossa definição, certo? Do aberto e fechado. Ó, basicamente, do aberto e fechado o software deve ser aberto para extensões, mas fechado para modificações. Então, veja, nosso colega, o analista Joaquim, certo, de TI, lá do TRF1, tá? Enfim, ele tem que fazer o quê? Ele não vai, opa, passei demais, né? Ele não vai fazer esse processo de modificar o código, ele vai fazer uma extensão, tá? Então, ele vai basicamente como se fosse herdar, né, uma classe inicial que tem do código, tá? Nesse processo aí, por exemplo, da documentação, tá? Então, a resposta desse item aqui seria do princípio aberto e fechado. Gente, eu acho que esse assunto aqui, às vezes, ele é um pouco até mais fácil para aquele padrão de projeto. Por quê? Padrões de projeto, só lembrando, padrões criacionais, estruturais e comportamentais. São 23 padrões. Aqui são 5 princípios, tá? E são 5 princípios que a gente pode dizer assim que são de bom senso, né? Nesse processo de programação, beleza? Então, eu finalizo por aqui essa aula, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente fez uma resolução aí de algumas questões, tá? E que tenha ajudado você nesse processo aí, dessa reta final do concurso do TRF Unificado. Se você está gostando do conteúdo, por favor, considere se inscrever e compartilhar também com outros colegas que você possa achar que esse conteúdo é útil. Um abraço e até a nossa próxima aula.